A cena mais polêmica dos animes, o hospital em The End of Evangelion. Entre os diversos momentos chocantes e polêmicos na história dos animes, existe uma cena específica que permanece como um dos maiores debates da comunidade até hoje. Estamos falando de um momento em The End of Evangelion, o filme que serve como um encerramento para a aclamada e controversa série Neon Genesis Evangelion. Esse momento, protagonizado por Shinji e Asuka, traz uma das sequências mais perturbadoras já exibidas em um anime e levanta discussões sobre ética, trauma e objetificação. Se você nunca assistiu o Evangelho, prepare-se para conhecer o contexto dessa cena. E se já assistiu, este é o momento de revisitar e refletir sobre o impacto dela na narrativa e na cultura pop. O que é Neon Genesis Evangelion? Antes de mergulharmos na polêmica, é importante entender o contexto da obra. Neon Genesis Evangelion é um anime de 1995, que começa como uma história de ficção científica sobre adolescentes que pilotam robôs gigantes, chamados Evangelions, para salvar o mundo de criaturas misteriosas conhecidas como anjos. No entanto, à medida que a série avança, ela se transforma em uma exploração profunda da psicologia humana, abordando temas como depressão, isolamento, traumas de infância e a complexibilidade das relações humanas. Dois dos personagens principais, Shinji, o protagonista, e Asuka compartilham uma relação tumultuada ao longo da série, marcadas por conflitos emocionais e psicológicos. Ambos são adolescentes que lidam com traumas profundos, o que os impede de se conectar de maneira saudável. A cena do hospital, o momento mais controverso. No filme The End of Evangelion, que funciona como um desfecho definitivo da história, há uma cena que choca até mesmo os espectadores mais acostumados com o estilo sombrio da série. No início do filme, Shinji visita Asuka em um hospital. Ela está em estado comatoso após os eventos traumáticos que ocorreram na série. Enquanto está ao lado dela, Shinji tenta acordá-la, mas sem sucesso. Ao puxar o jaleco hospitalar que cobre o corpo de Asuka, ele percebe que parte do seu corpo está exposto. Neste momento, Shinji comete um ato de "mas tu" ao lado do leito, e a cena termina com ele dizendo: "Eu sou mesmo um lixo". Por que essa cena é tão impactante? Essa sequência causou um choque imediato no público por vários motivos. Primeiro, um retrato brutal da psicologia de Shinji. Shinji, o protagonista da série, conhecido por ser um personagem emocionalmente frágil, ele sofre com sentimentos de abandono e desesperadamente busca por afeto e aceitação. Mas sua incapacidade de lidar com esses sentimentos o leva a tomar decisões autodestrutivas. Nessa cena, Shinji está em seu momento mais vulnerável, sentindo-se completamente sozinho e rejeitado por todos ao seu redor. Ele recorre a um ato de objetificação desesperada, transformando Asuka, uma personagem inconsciente, em uma válvula de escape para sua solidão e frustração. Objetificação de Asuka. Asuka, apesar de ser uma personagem complexa e cheia de nuances, é reduzida a um objeto nesse momento. Isso levanta uma discussão difícil sobre a forma como personagens femininos são tratados em histórias que exploram temas psicológicos e sexuais. O confronto com o espectador. Hideaki Anno, o criador da série, é conhecido por desafiar seu público. Essa cena parece ser uma provocação deliberada, forçando os espectadores a confrontar os aspectos mais sombrios da psique humana e questionar seus próprios valores. Para quem nunca assistiu o Evangelho, se você não conhece a obra, pode ser difícil entender como essa cena se encaixa em um anime que, à primeira vista, parece ser sobre robôs gigantes e batalhas épicas. A verdade é que Evangelho vai muito além disso. Ele explora traumas e as inseguranças de seus personagens de uma maneira brutalmente honesta. E essa cena é um reflexo de até onde a narrativa está disposta a ir para mostrar a fragilidade humana. Shinji não é um herói no sentido tradicional. Ele é um adolescente quebrado por dentro, lutando para encontrar um sentido em um mundo que constantemente o rejeita. E neste momento, ele atinge o fundo do poço,
Para os fãs da série, essa cena é um dos pontos mais comentados de Evangelho. Ela representa o ápice do colapso de Shinji e serve como um símbolo da deterioração emocional que permeia toda a obra. Curiosidades sobre a cena. Decisão criativa. Hideaki Anno incluiu essa sequência para enfatizar a decisão de Shinji ao seu estado mais degradado. A intenção era criar desconforto tanto no personagem quanto no público. Reação dos dubladores. Megumi Ogata. A dubladora de Shinji já declarou que essa cena foi uma das mais difíceis de gravar devido à carga emocional envolvida. Discussões fandom. Alguns fãs acreditam que a cena serve como uma crítica à maneira como os animes frequentemente objetificam personagens femininas. Outros argumentam que ela é um exemplo dessa própria prática. Mas por que ainda falamos sobre isso? Mais de 25 anos após o lançamento, essa cena ainda é um dos momentos mais controversos da história dos animes. Ela gera debate sobre a ética na narrativa, o uso de choque como ferramenta narrativa e o tratamento de personagens femininos em histórias psicológicas. Se você nunca viu Evangelion, essa cena é um exemplo do tipo de exploração emocional crua que a obra apresenta. E se você já assistiu, talvez seja um lembrete de como Evangelion continua desafiando nossas percepções sobre o anime e narrativa até hoje. No final, essa é uma cena que não deixa ninguém indiferente, seja pelo desconforto, pela reflexão ou pelo impacto que ela causa.